O tema da minha mensagem hoje é sistemas de governo. É claro, eu vou fazer um paralelo ali do governo civil, como eu falei Romanos capítulo 13, né, na quarta-feira passada, e com o governo eclesiástico dentro aqui da igreja e especificamente, claro, como que nós, como igreja resgatada, acreditamos. Então vamos lá. Atos capítulo 15, versículo 1. Talvez seja um subtítulo aí na sua Bíblia, algo mais ou menos parecido com isso. A controvérsia sobre a circuncisão. Olha o que diz. Olha para cá, né? O que estava acontecendo aqui? O povo, os apóstolos, eles tinham pregado que a salvação era somente pela graça, nada mais. Somos salvos pela graça, pela fé em Jesus Cristo. Ponto. Não é a graça mais o sábado, não é a graça mais a circuncisão, não é a graça mais as boas obras, ainda que as boas obras sejam consequência da graça ter nos alcançado, mas a salvação é exclusivamente pela graça. Só que então, alguns judaizantes, ali eles começaram a acrescentar coisas na conversão, dizendo, olha, vocês precisam sim crer em Jesus Cristo, mas também precisam guardar a lei, precisam obedecer Moisés, precisam fazer várias coisas, né? Então, no meio dessa celeuma, dessa confusão, entra aqui Atos capítulo 15, versículo 1, que diz assim, certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Ou seja, a salvação não é mais só pela graça, né? Graça e circuncisão. Os irmãos lembram que a circuncisão? Lembra, né? É o corte ali do prepúcio, né? Aquela pele que cobre a glande do órgão masculino. E ele está dizendo, então precisa a salvação, você precisa crer em Jesus Cristo e também a circuncisão. Seria a fimose de hoje, né? Fica mais fácil de entender. Certos homens que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidades segundo o costume instituído por Moisés, não podeis ser salvos. Então, Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiram muito com eles, e os irmãos resolveram que os dois, mais alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa daquela questão. Olha, então eles foram lá ao centro, né? Verso 3. Eles foram acompanhados pela igreja por um trecho do caminho, e, passando pela Fenícia e por Samaria, relataram a conversão dos gentios, levando grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e pelos presbíteros. Então, relataram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns do grupo religioso dos fariseus que haviam crido, levantaram-se e disseram que era necessário circuncidá-los e mandar obedecer a lei de Moisés. E no versículo 6 assim, os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar este assunto. Olha para cá, por favor. Então, teve essa desavença em termos teológicos. E o que eles fazem? Eles vão a Jerusalém, aos apóstolos, para discutir sobre essa questão, para que fosse dado um veredito e aquele veredito fosse passado às demais igrejas. Assim que eles resolveram. E aqui a gente já vai ver qual foi a resolução deles já, pode ter certeza. Repare que na história recente do Ocidente, de onde nós vivemos, você vê inúmeras disputas sobre qual a melhor forma de se governar. Eu acho que está... Abaixa um pouquinho para mim, aqui o retorno, por favor, está dando microfonia. Só um pouquinho. Alô, som. Baixou um pouquinho? O retorno? 1, 2, 1, 2. Então, tá bom, deixei. Então nós vemos que historicamente o Ocidente tem debatido sobre isso. Qual a melhor forma de governo? Qual governo? O governo civil. Qual a melhor forma? Desde a Revolução Francesa, a independência americana, esses dois governos eram opostos à monarquia. Então, tanto a Revolução Francesa, né, que é muito conhecida, como a independência americana, eles eram contrários à monarquia, onde um rei governa de forma absoluta. E no Brasil também já houve várias discussões a respeito de qual o modelo de governo mais adequado, mais ideal. Desde lá dos primórdios com Frei Caneca, que era republicano, José Bonifácio, que era um monarquista constitucional. Aí nós vemos Dom Pedro I, que cria diferente do seu próprio irmão, Dom Miguel. Dom Pedro I ele era um monarquista constitucional, enquanto o seu irmão ele era um monarca absolutista, ele acreditava que o rei devia ter o poder absoluto e fazer o que ele quiser. Então essas discussões, ela vem.
E basicamente, né, segundo Aristóteles, há três formas de governo civil. Quais seriam essas formas? A monarquia, que é onde um manda, a aristocracia, onde o governo é de alguns, e a democracia, que é o governo de todos, que é o que nós temos no Brasil, né? Democracia. Até o nome é ruim, né? Demônio, né? Por isso não dá certo o negócio. Democracia, governo de todos. E de forma análoga, em relação à igreja também, nós não fugimos muito disso. Basicamente, há três formas de se governar a igreja, e eu vou falar qual que nós, como Igreja Resgatar, usamos, claro. Primeiro, o episcopal, que é onde o pastor, de fato, ele é um papa. Ele falou, meu irmão, é feriado, acabou. Quem é você para discutir com ele? O ungido que Deus colocou ali, ele acordou, se ele está de bom humor e vai bem com a sua cara ali, tudo certo. Se ele não vai com a sua cara, teve um sonho terrível com você, ele manda você lá para casa do chapéu e acabou. Você vai discutir com o cara? Não tem como. Esse é o governo episcopal. Mas há o governo presbiteriano, que o governo, ele é tido por irmãos, no plural, presbíteros, né? Mais de uma pessoa, não é apenas o pastor governando a igreja sozinho. E temos o congregacional, onde toda a igreja também governa. E eu vou mostrar para você que nós não acreditamos que este é o melhor. Nós acreditamos que a forma de governo, como nós vemos aqui em Atos 15, onde haviam presbíteros responsáveis pela igreja. Não era todo mundo. Não era só Pedro, como a igreja católica diz, né? Que Pedro é o papa, que ele manda em tudo. Não é. Por mais que aqui ele tinha uma primazia, mas a decisão não foi com base no que Pedro quis. Mas eles chegaram ali a um consenso. Então, eu sei que todos os governos podem se tornar malignos. Claro que pode. Episcopal, presbiteriano, congregacional. Porque o problema não está no método de governar. O problema está no homem. E se o homem é maligno, meu irmão, os governos também podem se tornar malignos. E eu acredito, obviamente, que o episcopal seja o pior deles. Por quê? Quando o poder está na mão de um só, para a pessoa errar, é muito fácil. Quando você tem muito poder, o poder está na mão de um só, para errar é muito mais fácil. O que faz um governo de uma igreja se sustentar? Nós temos uma base histórica para isso também, porque, por exemplo, tanto a monarquia constitucional de Davi, como a República Americana, que tem princípios cristãos, inclusive ali na sua Constituição mesmo. Você vê a Constituição Americana dizendo, né? Todos somos iguais perante o Criador. Eles criam na divina providência, e na Constituição deles providência com P maiúsculo, fazendo alusão a Deus. Enquanto aqui o Estado é laico, né? As pessoas tiram a religião, tiram Deus de lado. Os americanos, eles acreditam que sim, há uma providência, que há um Deus que governa todas as coisas, e diante deste Deus, nós somos todos iguais. Mas tanto a monarquia constitucional de Davi como a República Americana, eles tinham algo fundamental em comum. Valores. Valores morais elevados. Isso é de suma importância para que uma sociedade avance. E para que uma igreja também avance. É tão certo que, historicamente, né, Alex Tocqueville, um católico roxo, católico raiz mesmo, ele começa a ver a prosperidade dos Estados Unidos, porque você sabe, os Estados Unidos ele foi formado por puritanos, por cristãos, protestantes, calvinistas, que fugindo da Inglaterra, pegaram um caminho do Novo Mundo e lá instituíram a maior nação de todos os tempos. E então ele começou a perceber, por que esse povo é tão próspero? E ele foi lá querer saber. Então, este católico raiz, meu irmão, e quando eu digo que Alex Tocqueville era católico raiz, eu estou falando porque até crente, né? Hoje tem o crente raiz e o crente Nutella. Tá todo mundo junto e sem problema nenhum. Antigamente, não. Ele era daquele que ele olhava para os crentes e falava, vocês são tudo fariseus, vocês vão tudo para o inferno, vocês vão torrar. Em contrapartida, os evangélicos, os protestantes também falavam para ele, seu idólatra, filho do cão, você vai queimar no inferno. Essa era uma discussão saudável de católico raiz e um cristão raiz. Mas olha o que ele disse, põe ali, por favor. Sobre a prosperidade dos Estados Unidos, ele diz assim, a liberdade vê na religião a companheira de suas lutas e de seus triunfos, o berço de sua infância, a fonte divina de seus direitos. A liberdade vê na religião, qual religião? A religião protestante reformada calvinista. Especificamente isso. Eles iam nisto,
a fonte divina de seus direitos. Então nós cremos em alguns princípios que é claro na Escritura, basta que você leia. Nós vemos que a existência de autoridade, não, a igreja não é uma anarquia, como eu preguei a semana passada, onde você vem e faz o que quer, ao seu bel prazer, não tem quem mande e, somos todos iguais. Somos em valor diante de Deus, mas é óbvio, exercemos funções diferentes. A autoridade, nós vemos aqui em Atos, é compartilhada, ela não é de apenas um homem, tanto é que os irmãos mais antigos aqui sabem, você que está chegando recentemente, você vai saber também, eu não tomo decisão nada aqui de forma papal, episcopal, sozinha, né? Aos irmãos que são consultados, e muitas vezes não é feita a minha vontade, por incrível que pareça. Esse dia mesmo, eu estava lá conversando com o tesoureiro, pedindo a opinião de outros irmãos, olha, o fulano lá, o que você acha da gente ajudar assim, assim, assado? Ele já falou para mim, pastor, não? Eu falei, por quê, criatura? Eu acho que não é hora de ajudar. Tem que ver, às vezes o cara tem internet, às vezes o cara tem Sky, o cara tem isso, tem aquilo. Se a pessoa tem essas coisas supérfluas, não está precisando tanto de ajuda assim. Agora, se é uma luz que está cortada e eu queria ajudar, não podemos. Porque eu não tomo as decisões sozinho, porque o dinheiro da igreja não é meu, o dinheiro da igreja é da igreja. Então, olha a importância de mais pessoas tomando decisões. Então, nós cremos que existe autoridade, que a autoridade é compartilhada, que autoridades como eu, como cada líder de pequeno grupo, prestam contas, e que a autoridade ela deve ser exercida por pessoas maduras, por pessoas de caráter inquestionável e reconhecido diante da igreja. Isso é fundamental. E com base nisso, né, eu vou passar aqui alguns rápidos princípios. Primeiro é o seguinte: a liderança dos presbíteros é o que nós lemos aqui em Atos, capítulo 15. Repare que no versículo 2, olha o que vai dizer, Atos 15, 2. Então Paulo e Barnabé os confrontaram e discutiam muito com eles, e os irmãos resolveram que os dois, mas alguns dentre eles, subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos presbíteros por causa daquela questão. Depois do versículo 4, nós vemos a igreja e os apóstolos também recebendo este povo. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros. No versículo 6, os apóstolos e os presbíteros reuniram-se para considerar o assunto. Então, por conta dessa confusão que eu falei em relação à circuncisão, eles têm uma reunião. Naquela reunião, eles tomam uma decisão. Assim como nós, 2020, ano passado, em relação à pandemia, nós reunimos o nosso presbitério local, o presbitério das nossas igrejas, porque nós temos, cada igreja tem o seu presbitério local, e nós temos também o presbitério dos pastores, que é como se fosse essa reunião de Jerusalém. Ali nós tomamos as decisões e passa para todas as nossas igrejas. Então ali nós decidimos erroneamente que deveríamos fechar a igreja. Comecinho da pandemia, o ano passado. Todos erramos, sem exceção. Vimos que estávamos errados. Começamos os nossos cultos clandestinos, né? Até o termo é estranho, né? Culto clandestino. O pessoal estava trabalhando clandestinamente, a gente estava fazendo culto clandestinamente. Mas depois a gente falou, quer saber? Vamos abrir esse negócio e dane-se. Com medo, claro, né? Mas abrimos. Mas isso foi decidido, não por um pastor isolado, como era uma questão que englobava todas as igrejas, fizemos aqui como Atos. Reunimos, decidimos e passamos a determinação, nesse caso, erramos. Essa é a diferença também. Como que nós fazemos em nossa igreja? Às vezes acontece do presbitério tomar uma decisão e, vamos colocar, temos lá 5 pessoas. 3 eram a favor de fechar a igreja e 2 não. A partir do momento que a gente fecha, erramos. Esses 2 que falaram que não devia fechar, eles também erram junto. Não tem essa historinha. Mas eu falei que não era para fechar. Viu? Se tivesse me ouvido. Não, não existe isso aqui. Aqui é assim, se um acerta, todos acertam. Se um erra, todos erram. Tanto é que, por isso que nós falamos, nós erramos, todos, sem exceção. Então, nós vemos aqui no versículo 22 a decisão que foi tomada. Acompanhe comigo, versículo 22. Atos 15, 22. Oh, meu Deus, meu sumiu, calma aí.
Atos 15, 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja escolher homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, com Paulo e Barnabé, e foram escolhidos Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens influentes entre os irmãos. Esses homens foram escolhidos para levar a decisão que eles tomaram, que a decisão está no versículo 20. Mas escreve a eles que se abstenham das contaminações dos ídolos, da imoralidade, da carne sacrificada a animais sufocados e do sangue. Eles chegaram a essa conclusão: olha, não vamos colocar um fardo pesado demais neles. Digam a eles: olha, se abstenham dos ídolos, se abstenham de carnes de animais sacrificadas a ídolos, de relações sexuais impuras. E então eles tomam essa decisão e no versículo 22 diz que alguns homens foram levar a mensagem daquilo que tinha sido decidido ali. E é legal que no versículo 4 nós vemos que os apóstolos e presbíteros, eles juntamente com a igreja, examinaram a questão. Tanto é que, em relação à pandemia do ano passado, pegando este exemplo, nós reunimos ali, videoconferência, não podia nem reunir naquela época, tristeza. Daí está lá eu, o Thiago e o Edivaldo conversando, mesmo assim pedindo a opinião de outros irmãos, conversando com o pastor de Guará, de Lorena e de Moreira, e com base naquilo que foi tomada a decisão, nós comunicamos à igreja, a igreja analisou e a igreja concordou. Ou seja, vocês erraram junto com a gente. Todo mundo errou. Todo mundo errou. Mas em Atos capítulo 16, vai um pouquinho para frente para você ver, Atos 16, verso 4. À medida que passavam pelas cidades, entregavam aos irmãos as decisões que haviam sido tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para serem obedecidas. Consegue ver aqui? A decisão tomada em Jerusalém e aquela decisão sendo passada a todas as igrejas. A segunda coisa que nós temos aqui, já estou encerrando, põe ali, por favor, é a pluralidade de liderança. Atos 14, 23, tem ali, o Miguel, por favor? Atos 14, 23 vai dizer assim: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, o encomendaram ao Senhor em quem havia crido, escolhendo presbíteros em cada igreja. E qual que é a grande função dos presbíteros? Está em Atos, é mesmo? Vai ali, capítulo 20. Você ficar bom de Bíblia aí. Atos, capítulo 20, versículo 17. De Mileto mandou chamar em Éfeso os presbíteros da igreja. E no versículo 28, do capítulo 20, ele vai dizer: portanto, tende cuidado, vós mesmos e todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu, bispos para pastoreardes a igreja de Deus que ele comprou com o próprio sangue. Qual que era a grande função do bispo aqui? Porque bispo, presbítero e pastor são termos intercambiáveis, já expliquei para os irmãos. A grande função deles era cuidar do rebanho ao qual Deus tinha designado. Então era exatamente isso que os apóstolos estavam dizendo. Nós não somos igreja sozinhos. Nós precisamos de homens maduros que tomem sobre si essa responsabilidade de ajudar a cuidar do rebanho. Então esses homens eram levantados como presbíteros, mas nós vemos também a participação da igreja. Tanto é que em Atos 6, vai dizer que havia ali algumas viúvas helenistas, que elas estavam sendo esquecidas na distribuição das cestas básicas da igreja. E então as pessoas da igreja vão aos apóstolos e dizem: puxa, estão esquecendo, estão com preconceito com a gente. E então, por conta daquela reclamação da igreja, a Escritura diz que diáconos são instituídos, diáconos, aquele que serve. E então os apóstolos vão e separam homens apenas para essa função. Olha, vocês vão cuidar desta parte aqui agora. Você consegue ver como a igreja tem um papel fundamental também? Porque tem coisas, irmãos, que não adianta, que o pastor não vai saber se você não falar. Tem coisa que o líder de pequeno grupo não vai saber se você não falar, por mais que nós nos esforçamos para estar junto, para estar visitando, para estar correndo atrás. Mas tem coisas, às vezes algumas demandas da igreja que precisam ser levadas à liderança, para que então a liderança veja uma forma melhor, então haja de acordo com aquele problema que foi levantado. E para encerrar, tem algumas falhas no sistema episcopal, que é o porquê que nós não seguimos, acreditamos que o presbiteriano seja o mais adequado. Por que nós não somos episcopais? Primeiro porque, meu irmão, uma pessoa só liderando é um peso muito grande sobre ele. Muito. Hoje uma igreja pequena igual a nossa, eu consigo visitar todos os irmãos.
eu consigo saber como está a vida, a família de cada um. Se está com algum problema financeiro, com o filho, com a esposa, se tem enfermo, se não tem, eu consigo saber. Só que, à medida que a igreja vai crescendo, vai avançando, nem que o pastor seja o Superman, não dá conta. Não dá conta. Uma que é um peso muito grande, quando um só lidera. E às vezes, na verdade, aquele líder ele é arrogante, ele não quer repartir a liderança com ninguém, porque ele tem medo de outro fazer melhor que ele. Então, ele não quer. E então, nós temos aquele exemplo de Moisés e Jétro. Moisés está ali julgando o povo, só que era muita gente. E Moisés ficava o dia inteiro julgando a causa do povo. Ele desfalecia, diz a Escritura, e não conseguia atender todo o povo. Então o sogro dele dá uma ideia brilhante que veio de Deus para a cabeça dele, dizendo: Moisés, você vai desfalecer e você não vai conseguir ajudar todo o povo. Então o que você faz? Separa líderes capazes, homens tementes a Deus capazes, coloca-os como líder de 100, de 10, de 1000. Então os problemas menores eles resolvem, aquilo que eles não conseguirem resolver, eles levam a você. Assim, o povo todo vai conseguir ser atendido e você também não vai ficar sobrecarregado. E foi uma ideia maravilhosa, ele fez assim e assim que funcionou. É esta justamente a dinâmica dos pequenos grupos. São pequenos líderes são líderes de pequenos rebanhos que estão ali para ajudar a apacentar a igreja. Você imagina uma igreja com... Vamos colocar, eu quando eu fiz o seminário na igreja lá, que eu era em 2010, tinha 40 pastores na igreja. Você pensa, pastor é muita gente. Mas eram 17 mil membros. O que são 40 pastores para 17 mil membros? É nada. Agora, se cada membro da igreja estivesse ali incluído nos pequenos grupos, talvez aquele irmão desempregado, que jamais o pastor saberia que ele estava desempregado, o líder de pequeno grupo dele, por conta de visitar, de reunir semanalmente, fica sabendo. Ele ficando sabendo, ele tenta resolver ali entre o pequeno grupo aquilo que não dá, ele faz o quê? Ele vai e leva justamente para a igreja. Então, um dos motivos que nós não somos episcopais é porque é um peso muito grande sobre o líder, sobre a congregação. E também, queridos, você sabe, né? Muito poder concentrado em uma pessoa só, a tendência é a pessoa virar um tirano. Óbvio que é. Lord Acton disse assim, né? O poder corrompe, mas o poder absoluto corrompe absolutamente. Como são os ditadores aí? Venezuela, Cuba, Nicarágua, Coreia do Norte. Os caras fazem o que eles querem. Porque quem vai se opor? Ninguém. E você acha que na igreja não pode acontecer isso? Claro que pode, e acontece. Uma vez eu ouvi um pastor, ele contando isso no livro dele, né? São 3 livros, que chama Nada a Perder, não vou falar de qual bispo que é. Ele dizendo lá que um belo dia ele acorda e se vangloriando. Acordei, de repente, fui à igreja central lá, olhei para o pastor e disse: arruma suas malas, você vai para a África. Calma, o cara tem uma família, gente. Tem esposa, tem filhos, tem tudo. Simplesmente ele acorda virado no giraia e diz para o cara: vai. Olha o perigo da tirania. E eu ouvi uma vez numa conferência, um pastor dizendo isso, né? Falei, acho que é semana passada com os irmãos. O pastor, o irmãozinho lá foi fazer uma reclamação com o pastor. Olha, pastor, né? O senhor reclamou que eu fiz isso aqui, mas o senhor no outro dia fez. Eu acho que tinha atrasado 10 minutos na oração, coisa mínima, né? E então o pastor falou assim: dos seus pecados cuido eu, dos meus cuida Deus. Gente, tem um cara mais tirano que isso? Você consegue perceber aqui como o governo centralizado, no caso episcopal, é um convite à tirania? Com certeza. E por que nós também... meu irmão, não estou dizendo que você não pode falar nada para mim, né? Pelo amor de Deus, aqui não tem papa, não. Os irmãos aqui, constantemente, às vezes tem alguma chateação e às vezes eu erro mesmo. Quando que eu deixei de ouvir os irmãos? Nunca. Às vezes eu ouço, bravo, mas ouço, né? Mas tem igreja que os irmãos não têm acesso nenhum ao pastor e às vezes tem uma chateação, uma mágoa que poderia ser resolvida com uma conversa. Só que o pastor ele é blindado, o irmão vai embora sem resolver o problema. Por quê? Porque não tem acesso. Então, só que eu sempre falo, né? Filtra o que você vai falar, pensa direito. Pensa primeiro, compensa, isso aqui é algo sério. No casamento não é assim que funciona?
Imagina, se tudo que é coisinha você reclama com a mulher, reclama com o marido. Não tem casamento que sustente. Então tem coisas que a gente tem que fazer o quê? Isso aqui deixar passar, né? Faz parte. Agora, quando é alguma coisa séria, o que a gente faz? Puxa, a gente vai e conversa. Com o pai e com a mãe, imagina se você for ficar falando dos defeitos do seu pai, tudo que você não gosta dele. Principalmente se você tem pai mais velho, né? Os pais antigos que tem cada mania que, pelo amor, né? Eu, pelo menos, eu decidi de ficar corrigindo meu pai. Não adianta, tem as manias dele lá que eu falei, eu não vou falar mais. Anteontem, fui levar ele ao supermercado. Meu pai, ele entra no carro, ele parece que ele tá puxando a porta daquelas Kombi velhas do ano 60, sabe? E pá! Eu vi até tendo. E eu, em amor, falava, pai, se eu puder, né? É porque o carro que eu tinha era muito velho antes, o que eu tô agora é semi-velho. O que eu tava antes era muito velho. Então só o outro precisava dar aquela porrada na porta mesmo, senão não fechava. Eu acho que ele acostumou, né? E meu pai tem uma mãozona, pelo amor, grande demais. E, pau, porrada. Eu falei uma vez, seu Benedito, se o senhor puder ter misericórdia do seu filho, compaixão do carro dele, fechar só assim, pai, encostou, puxou, tá resolvido. Tá bom. Entrou de novo depois do supermercado e pau, outra vez. Falei nada. Quebra a porta, dane-se, mas depois eu compro outra porta. Tem coisa que não dá, você imagina, vai ficar falando tudo que é coisinha. Eu falei para os irmãos, né, meu pai tem um hábito muito estranho de, por exemplo, tá coçando a orelha aqui, coisa mais fácil, né? Você coça, né? E faz assim, ó. Mete a mão aqui assim, ó. Eu levei uma vez meu filho na casa do irmão dele lá, do gêmeo dele. Daí meu filho tá olhando lá, pai, parece, mas não parece muito com o vô, não. Mas na hora que meu tio meteu a mão para caçar a orelha assim, ó. Daí é igualzinho, saiu do mesmo lugar. Daí você vai ficar, imagina tudo que é coisinha você vai falar. Não, fica com as manias dele aí. É a mesma coisa em relação à igreja. Às vezes, puxa, pastor apagou a luz na hora do louvor. Porque eu não vou fazer isso? Não, brincadeira, só ilustração, né? Virando bola de neve esse lugar, pastor. Espírito Santo habita só no escurinho agora. Então, às vezes, algumas coisas a gente precisa ponderar, né? Precisa falar, não precisa, tem coisas que a gente tem que deixar. Mas aquilo que você julga que é sério, meu irmão, você pode, você deve falar, né? Não fique aí se resguardando. Pastor, fiquei chateado com isso, com aquilo outro. Venha e fala, mas não fica magoado comigo, às vezes, por uma coisa que a gente podia resolver. Outra coisa que nós, por exemplo, por que nós não seguimos, então, o modelo episcopal? Um dos motivos é esse. E por que nós não seguimos o modelo congregacional? Qual que é o modelo congregacional, para encerrar? É onde a igreja inteira manda, né? Ou pelo menos a igreja inteira tem voz. Primeiro, que a probabilidade de, num modelo desse, haver politicagem é grande. Em que sentido? Eu conheço um pastor que ele foi para a igreja, converteu, e foi questão de menos de um ano, colocaram esse irmão como pastor. Menos de um ano. A igreja decidiu que ele ia ser pastor. Uma, que ele era um cara muito conhecido na cidade, muito influente, e outra coisa, o dízimo do cara era 80% da arrecadação, daí fica até mais fácil, né? Põe ele, pastor! Não estou dizendo que foi só por causa do dinheiro, claro que não, né? Mas por conta de ser alguém conhecido, mas não tinha maturidade nenhuma. Um ano, gente, na igreja. Como se consagra alguém pastor com um ano? É impossível. Então, às vezes, o problema dos congregacionais é que pode cambalear para o lado da politicagem. E além do mais, pensa comigo, em muitas igrejas é a congregação que decide qual pastor vai vir e quando o pastor tem que ir embora. Daí a igreja decide qual pastor virá. Vamos colocar o nosso caso aqui. Daí você fica olhando no Instagram lá, esse pastor aqui, sei não, hein? Chama ele ou não chama? Daí você chama. A igreja vem, escolhe o pastor. Só que às vezes o pastor ele tem umas convicções das quais ele não abre mão. Só que às vezes ele sabe, puxa, o povo aqui é meio complicado. Se eu pregar aquilo que eu realmente acredito, é bem provável que eles me arrumem um outro lugar para ir. Você acha que o pastor não pensa nisso? Você acha que às vezes lá na casa dele, eu falo para você que eu penso em relação aos irmãos, puxa, se eu pregar isso aqui, o fulano vai ficar atravessado. O outro lá eu acho que não vem. Nossa, aquela lá então, agora que nunca mais aparece. Eu sou tentado constantemente a deixar de falar algumas coisas por conta de chatear os irmãos. Chatear não por falta, né, de sabedoria, mas pela verdade mesmo. Porque a verdade às vezes magoa, às vezes fere. Você imagina um pastor que é a igreja que o escolhe. Você acha que ele não é tentado?
a chegar, por exemplo, eu vou pregar sobre o feminismo. A maioria das igrejas hoje são as mulheres que mandam nos maridos. A maioria. Então, a minha igreja que me chamou tem 70% de mulher. E se eu chego e falo, vocês estão erradas, parece aquela Rose rebitadeira, já viu aquela foto antigona? Com o muque lá. Suas rosas rebitadeiras, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, é o marido que manda. O que as irmãs fazem? Dá uma ligadinha para a central, para a convenção, se das contas. O pastor aí, eu acho que ele precisava ir para outro lugar, né? O que vocês acham? Então, às vezes, ele fica na mão da igreja. Porque ele não pode pregar aquilo que ele acredita. E às vezes ele está lá, puxa, mas o salário aqui é bom. Mas a cidade aqui é legal. E às vezes isso deixa ele inibido de pregar aquilo que ele acredita. Por isso que, igual aqui eu prego, se você não gostou, fazer o quê? Vai embora. Mas eu vou pregar aquilo que eu acredito. Aquilo que eu tenho convicção. E a maioria das pessoas que vêm para a nossa igreja já vem sabendo o estilo de pregação que a gente tem. Então, a princípio, não se espanta muito. Eu acho, né? A princípio. Eu acho que não se espanta. Mas eu não posso negociar a minha consciência, negociar aquilo que eu acredito, negociar a minha fé. Eu não posso, eu preciso pregar aquilo que eu acredito. E se eu for ficar me adequando, meu irmão, a todo mundo, não adianta, eu não avanço. Preciso pregar a palavra e a igreja vai se adequando àquilo que é a palavra de Deus. E além do mais, quando a igreja manda, meu irmão, é tirania, só que a diferença é que é tirania de quem? Da maioria. E como eu falei, eu conversava com um pastor, para enxergar, um pastor, amigo meu, a igreja dele é assim. E ele falou que quando o Dória deu aquele decreto para fechar as igrejas, ele conversou com os irmãos. E aí? Fechamos já ano passado, não vamos fechar agora não. Não, vamos ser frouxos dessa vez. Foi o que nós fizemos, né? Erramos 2020. O Dória falou, falei, que acabou o Dória aqui, não manda não. Quem manda aqui é a gente. Falei para os irmãos, a gente vai abrir e se você quiser vir, você vem. Se não quiser vir, você não vem, eu venho. E esse irmão falou que ele sugeriu isso para a igreja, só que como era uma igreja congregacional, o que aconteceu? A igreja não quis. Se a igreja não quis, o que ele teve que fazer? Teve que negar aquilo que ele acredita, não pôde abrir a igreja. Justamente no momento que as pessoas precisam de uma palavra de consolo, de um ombro amigo, de uma oração, de um tempo junto, ele não pôde, por quê? Porque a congregação não quis. Então, olha o problema que isso pode levar também. E, além do mais, meu irmão, imagina a burocracia que há também em igrejas congregacionais, porque tem igrejas que tudo que vai fazer tem que passar pela assembleia. E todo mundo tem que decidir. Todo mundo, ou pelo menos a maioria, né? Daí tá lá, vai pintar a igreja. Eu já dei esse exemplo, né? Vai pintar a igreja. Ei, que cor que você gosta? Metade gosta de verde, metade gosta de amarelo, metade gosta de preto. Vira uma bagunça. Na igreja de Moreira, eu fui lá escolher a cor, amarelo. O pessoal, pastor, por que você escolheu amarelo? Porque eu quis. Vou pedir a opinião de todo mundo para escolher a cor. Daí a irmã reclamou. Nossa, pastor, a gente entra que dói a vista. Esse amarelão que o senhor colocou aí. Um mês depois pintou a casa dela do amarelo da igreja. Falei, como assim, irmã? Eu entrei na casa dela, eu fiz graça, menina. Estou na casa dela à noite, falei, irmã, esse amarelo que tá doendo a vista. Reclamou de mim, tá fazendo aí, não adianta. Mas você percebeu que dependendo da coisa, não tem como, vai consultar todo mundo. Olha o exemplo. A gente comprou recentemente teclado para a igreja. Você imagina fazendo assembleia aqui. Eu pergunto lá para o... Deixa eu ver quem não sabe nada de música. A Rosana entende limpar a igreja, que é uma maravilha. A irmã é uma benção, faz bolo, tudo. Mas eu estou lá. Rosana, o que você acha do teclado? A gente compra o com sensibilidade de tecla e que tem entrada para pedal e dá para colocar uns pads a mais ali pelo cartão de memória, ou a gente compra o outro e amarra? A Rosana, hã? O quê? Você imagina? Olha a burocracia que daria. O que eu fiz? Eu fui consultar o Robson, fui consultar o outro irmão que entendia. Falei, irmão, o que você acha? Depois que eu vi os irmãos que entendiam do assunto, eu levei para o tesoureiro, para mais alguns irmãos, tem essa e essa opção. Qual vocês acham que a gente compra? Pastor, compra esse? Compramos. Assim as coisas funcionam de forma muito mais fácil. E além do mais, meu irmão, se você ouve todo mundo, a possibilidade de você colocar ali pessoas imaturas decidindo assuntos sérios da igreja. Você imagina, você chega na igreja, tem 2 meses. Daí já tem uma assembleia para resolver sobre a expulsão de membro. Você acabou de chegar. Você vai votar como um irmão que está aqui há 5 anos? A respeito de desligar alguém, algo que é muito importante? Ou, tá lá, você faz 2 meses você dá o dízimo, e a igreja precisa comprar um terreno.
É importante seu dízimo, só que a opinião sua não vale tanto como daqueles irmãos que já estão andando com a gente há 2, 3 anos. Independente do valor, mas do tempo caminhando junto. Então nós acreditamos que, de fato, a forma presbiteral, talvez seja o termo mais correto, né, de se governar, ela é a melhor. Por quê? Porque a possibilidade de eu me tornar um tirano é menor, a possibilidade de termos muita burocracia e as coisas não resolverem é menor, e nós acreditamos que dessa forma, com líderes que têm o testemunho da igreja, que têm uma conduta ilibada, que são pessoas fiéis a Deus, nós acreditamos que essas pessoas representam em si muito bem a igreja. Mas ainda assim, né, a gente pede a opinião dos irmãos aqui para alguns assuntos aí. Vai comprar terreno. Você imagina, eu não entendo essas coisas. Eu vou perguntar para o Edivaldo que constrói, eu vou perguntar para outro irmão que tem imóveis, eu vou perguntar a opinião de quem entende. Então, nós, como Igreja Resgatar, acreditamos dessa forma. E se tiver alguma dúvida depois, você pergunta para mim no privado, no WhatsApp, tá bom?